paradas altos PIBs ali, região dos alfavilhos, dos primeiros alfavilhos do Brasil, toda aquela região. Deixa eu te interromper só um instantinho, por favor, Lisa, que acabou de chegar aqui a nossa querida Kelly Venturini, Olha só, com as mídias sociais, colocando o nosso programa ao vivo aí nas mídias sociais. E é importante que eu diga que a gente está recebendo hoje a professora Lisa Rodrigues, que é coordenadora desse projeto incrível que é o Cidadania Viva, né, que é um projeto de educomunicação, recebendo ela com os bolsistas Michael Alves, que é de etnia terena, o Kelvin Cortes, que é coordenador regional do projeto, do programa, e a Sara Arinos, que é a monitora social, e a professora Lisa Rodrigues está fazendo um pequeno perfil, assim, uma síntese da sua trajetória. Pode continuar, professora. Depois também escreveu muito em jornais de Sorocaba, sim, que é pertinho também, né? É a região ali, né? Coordenei redação, participei daquele São Paulo Fashion Week, responsável até por um tabloide na época, né? Era muito impresso, escrevia bem, Sim. Então fiz bastante esse trabalho. A coisa era no papel, a coisa era no papel. Antigamente. Nossa, e pegar aquele, né, pra levar para imprimir o jornal, toda aquela situação. Hoje os meninos estão tudo aqui com o celular, olhando digital, tudo aí. E depois, quando fui para Barueri, já fui convidada para fazer um jornal em educação, então eu, né, a rede... Né, foram 17 anos na Secretaria de Educação de Barueri. Esse jornal me levou à secretaria, aí coordenei escola lá, lecionei, e na secretaria fiz de tudo, coordenei formação de professores, coordenei assessoria de comunicação, foram vários departamentos que... Tá, um outro sonho, que foi o que a USP, né, pôde me proporcionar, porque eu acho legal contar isso, né? Eu já tinha feito, com 21 anos, eu já tinha até a especialização. Sim. Aí eu falei, USP é uma coisa muito distante, não tenho condições de entrar numa USP e tal. Até que fui muito incomodada dentro, né, da secretaria, que eu tinha condições, entrei como aluna ouvinte, depois fui aluna especial, até entrar no mestrado e doutorado. Excelente. Bacana. E aí veio para Campo Grande, 4 anos e meio, você está em Campo Grande, entre 4 e 5 anos, foi assessora do vereador Eduardo Romero. Isso. Foi a assessora e uma das idealizadoras deste programa incrível, que é o Cidadania Viva, que a gente vai conversar agora, que ele surge por meio de uma lei estadual, né? Isso. Na verdade, assim, quando o Romero, na época secretário de Cidadania e Cultura, ele me chamou também porque ele já sabia que eu era doutora em políticas públicas em educomunicação. E ele é um grande idealizador desse programa. A gente tem que, né, reconhecer. Sem dúvida que é um sujeito incrível, Eduardo Romero. Incrível. Um abraço para ele aí. Um grande abraço para o Eduardo Romero, sem dúvida. Você também lecionou por mais de 3 anos já, né, aqui na Faculdade Estácio de Sá, de Campo Grande, nos cursos de jornalismo, publicidade e pedagogia. Acabei de encontrar aqui o meu amigo que foi colega de trabalho, o Carlão, né, que a gente chama, agora diretor de TV aqui. Fico muito feliz. Foi uma experiência bastante interessante até para conhecer mais Campo Grande, né? Trabalhar na assessoria de um político na época, depois como secretário e depois trabalhar numa faculdade, aliou um pouco tudo isso, né? Esse olhar para essa política pública aqui. Sem dúvida. Com certeza. Ô Lisa, sem mais, então, vamos já entrar no assunto, né? O que é o programa Cidade Viva, como surgiu por meio dessa lei estadual 5.733/2021. Vamos falar o que é esse programa, né? E depois a gente entrar na educomunicação e botar os meninos na roda de conversa aqui, que já está na hora dos meninos entrarem aqui. Vamos primeiro explicar para o ouvinte o que é o projeto, o programa. Isso. E o que é educomunicação para quem não sabe, né? Obviamente. O programa é uma política pública em educomunicação, é estadual, né? Um programa estadual. Foi criado na gestão passada, né? Na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja. À frente, como último ato de secretário titular, João César Mato Grosso. Manda aqui o nosso abraço ao nosso querido deputado. Abraço ao João César. Isso. E o idealizador, o Romero. E surgiu em outubro de 2021 essa lei. Nós abrimos um edital. Então, para participar de um programa como esse, por ser público, estabelecido por uma lei, tem que ter um edital de seleção.
Nesse edital, ele já foi totalmente, eu posso falar um pouquinho, né, sobre isso? Deve falar. Já foi muito diferenciado o edital. A gente ficou quase 4 meses estudando como que seria esse edital, que foram 3 etapas. Primeiro, eles tiveram, depois eles explicam melhor, basicamente eles já tiveram de cara que falar o que é cidadania por meio de um vídeo, por meio de um áudio e por meio de uma escrita. Então legal. Ali já foi meio que diferenciado o programa. Passando para uma segunda etapa, eles foram entrevistados, é claro que a gente teve todo o apoio da Fundect, tem que mandar um abraço aqui pro Márcio também, né? Porque a Fundect, ela acumulou, né, na plataforma dela todo esse material, nos enviou, foi um apoio importante. Nós tivemos 350 inscritos validados e desses nós tiramos 71 jovens. Então foi já uma... São os primeiros 71. Os primeiros 71. Que ainda estão porque a lei permite prorrogar por mais um ano. Certo. E eles continuam. Hoje nós estamos com 33, tá? Porque vai sair na medida, eles já vão ficando conhecidos, né? Tem uma visibilidade. Com a mudança do governo, houve uma alteração na secretaria, né? Passou a se chamar CETESC, né? Que não era esse nome. Não. E está também nesse guarda-chuva da Secretaria de Turismo, de Cultura, Turismo e esporte, né? As fundações, que é uma das secretarias mais transversais, assim, né? Que é uma proposta de governo do governador Rio, de campanha, inclusive, né? Com certeza. Que é a transversalidade, e ela está está nesse guarda-chuva, né? É uma subsecretaria. Com certeza. E a educomunicação é transversal, né? Então Isso, a gente consegue totalmente fazer. Falou tudo. Está no lugar certo. Está no lugar certo. E como você falou do governador Eduardo Riedel, ele, enquanto secretário, foi uma peça fundamental. Ele já tem essa visão inovadora, pensando nisso. Exatamente. E ele aprovou juntamente, foi na casa eu tenho que contar isso, né? Porque é a história do programa, e a gente tem um documentário aí que está sendo gravado, Foi Assim Cidadania Viva. E na casa do ex-governador, Eduardo Riedel estava, e ele falou, não, esse programa vai dar certo, vamos apostar nesse programa. E hoje ele é governador do estado. Quero mandar um abraço carinhoso para o governador e para a primeira-dama, a Mônica Riedel, que também vem nos abraçando com muito carinho. Com certeza. Bom, muito bom. Vamos falar então um pouquinho sobre educomunicação, para deixar bem claro para o nosso ouvinte e para quem está nos assistindo, curtindo a gente aí nas mídias sociais, aqui no Instagram da Rede E, né? Que é a rede que, digamos assim, reúne o conjunto de veículos de comunicação pública de Mato Grosso do Sul, a 104 Educativa FM, a TV Educativa e também o portal da educativa.ms.gov.br. Você está na Rede E, meu filho. Rede E, multiplataforma. Isso aí. Transversalidade total. É a convergência que tudo tem a ver com educomunicação. Totalmente. Fala aí, Lisa, rapidamente para a gente... Bom, de uma maneira que eu gosto sempre colocar para o nosso ouvinte o que é isso. Resumida, né? Porque a gente entra na questão conceitual. Até eles agora que vão entrar no conceito. Trabalho primeiro a prática. Eu gosto de fazer isso. Primeiro é aberto ao diálogo, né? Então esse diálogo que a educomunicação trabalha não é só eu ligar uma câmera, não é só eu filmar, não é só eu pegar, né, o microfone e gravar um áudio que eu estou fazendo um podcast, né? A gente tem que ter um objetivo para isso e ampliar essa voz dessas pessoas. Elas precisam se sentirem empoderadas pela comunicação, entendendo a comunicação como um direito humano. E a partir disso eles vão fazendo essas produções com esses materiais tecnológicos que eu digo. Né? Então, qual é a função? Ampliar a voz dessa população de uma forma cidadã. Esse é o aspecto de cidadania, exatamente, né? De inclusão, de né? inclusão dessas populações. Né? E com uma linguagem direta e objetiva. Porque eu também sou jornalista e a gente sabe que a gente tem uma coisa de muito formal. E que muitas vezes, para falar de uma política pública, uma formalidade tão grande, até distancia esse cidadão. Então a gente quer aproximá-lo. Mas os meninos já devem estar todos sabendo o que é pirâmide invertida, né, professora? Mais ou menos, mais ou menos. Ainda, sabe, não fiquei muito assim, mas a gente acaba, né, explicando a questão do lead. Muito bom, bacana demais. A gente vai fechar o primeiro bloco do nosso programa. Depois dessa parte introdutória aqui, para a gente entender tudo o que é que está acontecendo com esse programa maravilhoso, que é a Educomunicação. E a gente fecha com uma canção, sempre fechamos o bloco com uma canção, para já no segundo bloco a gente colocar
a rapaziada aqui na roda de conversa junto com a gente. Vocês me desculpem, viu, meninos? Mas primeiro a gente precisava contextualizar isso, tá bom? Deixar bem claro o que é. Agora, a partir do segundo bloco, chega com a gente para a conversa aqui o Michael Alves, que é da etnia terena, o Kelvin Cortes, coordenador regional do programa, e a Sara Arinos, que é a monitora social. A gente vai voltar para conversar com eles. Mas a gente vai fechar com uma canção que eu não sei quem escolheu. Nós temos ali o Racionais MCs com A Vida é um Desafio e Preta Rara? Preta Rara. Com Negra Sim. Quem escolheu e qual das duas a gente deve tocar para fechar o bloco, meninos? Pode falar aí quem foi que escolheu. Então, eu escolhi a música do Racionais, né? A Vida é um Desafio, porque pô, é um grupo que eu gosto muito, né? Fez muito parte da minha formação. Sim. E eu acho que essa música, pô, ela diz tudo, né? No título dela já diz tudo, né? A vida é um desafio, e principalmente pra pessoa preta aqui no Brasil. Sim. A gente sabe o desafio que a gente passa. É por isso que eu escolhi essa música, eu gosto muito dela. A gente vai tocar um trecho, na verdade, dessa música, tá bom? Porque ela tem 7 minutos, né? E assim, o nosso programa só tem 1 horinha e a gente tem muito o que conversar aqui, mas é muito, às vezes é até mais importante do que o nosso bate-papo a mensagem que está na letra. Mas como a gente está conversando aqui, vamos tocar um trechinho e a gente já volta depois do intervalo comercial, do intervalo com apoio cultural da nossa emissora, tá ok? Segura aí rapidinho, a gente volta já. Afinada. Arte aqui é mato. Aê. Sempre fui sonhador. É isso que me mantém vivo. Quem escolheu ela foi você. Meu sonho era ser jogador de É o futebol. Kelvin que escolheu. Kelvin. Kelvin Cortes. Mas o sistema Mas eu limita quero nossa ela. forma. Fiquei feliz de te ver aqui. Sonhar. Conta pra gente, que a parte que eu gosto de perguntar no intervalo é como você chegou nessa profissão? Como que foi a escolha? Em que momento da sua vida lá atrás você se identificou e falou, é agora? Pra gente poder dar essa chance para as pessoas que na hora de escolher a profissão ficam assim meio em dúvida ou meio confusos com os sinais. Você teve um sinal? Em que momento você lembra assim que isso veio para você e você falou, é isso que eu quero fazer? Eu comecei com teatro, né? Aí o teatro eu decorava, eu queria a realidade, fui pro jornalismo e de uma família de educadores. Aí o que acontece? O jornalismo trabalhava ao lado com a educação, jornalismo e educação. Aí eu fui para educação também, ora jornalismo, ora educação, e na educação eu queria mais. E eu falei, mas será que não tem nada que una as duas, comunicação e educação? E aí eu cheguei na Educomunicação. E isso foi 10 anos depois da minha última formação, achei que eu não retornaria e retornei fazendo mestrado e doutorado em Educomunicação. Então foi uma busca de anos até chegar nela e se sentir realizada e plena nessa atividade. Porque eu buscava algo legal no jornalismo e na educação, mas eu queria algo que unisse os dois. E a Educomunicação conseguiu me completar nesse sentido. Como é que foi trazer essa turma para cá hoje? O que você fala dessa equipe? Primeiro é um prazer, né? Aqui com as espíndolas para nós, né? A gente chega aqui, ele é irmão da Tetê Espíndola, meu Deus, né? A gente tem todo esse carinho, né? São grandes nomes aí dessa família maravilhosa, bem, né? Sumatogrossense. E trazer os jovens para cá é a oportunidade de ampliar a voz que eles já têm. Essa é o objetivo. E essa turma aqui? Essa turma eu sou suspeita para falar, né? Aqui a gente tá com a Sara Arinos, né? Com o nosso bolsista coordenador geral, que é o indígena terena, o Michael, e o Kelvin, né? Vocês são ativos na rede social, né? Nossa, estamos lá quase sempre. É. Qual que é o seu arroba? Fala aí pra gente, pra poder o pessoal conhecer. Sara Arinos. Sara Arinos. Simples, né? O meu é @maicon.gpa. maiconsimples.gpa. Isso. Maicon. O meu é Querubim505. Quer com? Com K. Com K? Kai, isso. Repete pra gente. Querubim505. A Lisa eu já achei, é Lisa... Lisa Costa MS. É, tudo junto. E Cidadania Viva MS.
Então, ele vai falar agora um pouco mais sobre o projeto, mas a gente... Me fala uma coisa, afinal de contas, o que é que te trouxe pra cá? Assim, É praticar o meu doutorado, porque eu fiz uma pesquisa Rio-São Paulo e falei, eu preciso aprender e se implantar em outro estado, em outro local, para ver se é isso mesmo. pois é, mas por quê? Por que Mato Grosso do Sul? Eu tinha parentes aqui, né? Tenho tios tem aqui, parentes. né? Acabei até perdendo a minha tia na Covid, infelizmente. Mas há muito tempo. E meu pai sempre foi um grande pescador do Pantanal. Então meu pai vivia por aqui. Engraçado. E aí eu acabei vindo, né? A família sempre passou muito por Mato Grosso do Sul, sabe? Mas nunca achei que fosse morar, né? E acabei Bebeu vindo. muita água do aquífero Guarani aí? Não, aqui nunca me falaram. Não vou sair mais. Você chega aqui em que ano, Lisa? Eu cheguei em 2018, 20 de agosto de 2018. 2018. Isso. E a pretensão é permanecer. Ah, sem dúvida, né? A gente tem aí a possibilidade de ampliar esse programa para os municípios, tem muito, né? Ah, tem Tem, projeto de sim, ampliação? tem. Tanto a lei quanto o governador Eduardo Riedel tem esses planos de ampliação desse programa. Qual a maior dificuldade que você sente quando vai trabalhar com o programa? Pessoas, equipe, treinamento? Eu acho que equipe, né, é todo esse trabalho de entendimento do que é educomunicação, porque hoje se fala em mídia, educação midiática, e são coisas que dialogam, mas não é a educomunicação. A educomunicação começa com olho no olho numa roda de conversa. Enquanto o jovem não conseguir fazer isso, depois ele vai pro tecnológico. E o que o tecnológico tem contribuído e atrapalhado? O tecnológico te dá uma visibilidade incrível, sabe? O que eu acho que atrapalha é que a gente tem que realmente fazer o trabalho de pedagoga, aí entra o meu lado pedagogo, que é educar para trabalhar com a tecnologia. Porque você não pode incorrer numa desinformação, né, nessas fake news, tem que ensinar aonde que você vai pesquisar, que fontes são importantes, então você tem todo um trabalho pedagógico, né? Então esse é um trabalho mesmo, o maior desafio ainda. Muito bom. Já vai voltar? Já. Daqui a pouquinho a gente continua no nosso momento off. Fora do ar, momento fora do ar. Fora e dentro, né? Na cadeira do DJ, estamos de volta. Estamos de volta, você está no programa Na Cadeira do DJ, 104 Educativa FM, 104,7 Educativa FM. Nós estamos ao vivo também aqui no Instagram, na Rede E, tá bom? Joga aí Rede Educativa MS, você já nos encontra aí ao vivo aqui pelo Instagram da emissora. Nós estamos também depois em formato podcast no Spotify. O nosso jornalista Daniel Rockenbach produz um podcast deste programa diário aqui, né? De segunda a quarta-feira a gente tem esse programa. Aí ele edita esse material, joga num podcast. Quem não curtiu a gente agora pode conferir lá depois no Spotify lá. Ou acessar aqui a Rede E, entrar aí no nosso Instagram do programa, da emissora. Pode se comunicar com a gente aqui pelo WhatsApp da emissora, que é o 993331047. 993331047. Faltou o sinal de fumaça. O papo aqui é reto e a gente vai começar agora, Lisa, falando com os bolsistas, as pessoas que estão realmente no exercício dessas ações aí. Os protagonistas. Vamos começar aqui conversando com o Michael Alves, que é da etnia terena. A gente saber quais são suas impressões, Michael, as impressões que você tem sobre o projeto, a importância disso, quais são as ações que você desenvolve, como você está percebendo isso, sua relação com seus colegas, com a coordenação do projeto e tudo mais. Qual a importância disso para vocês, bolsistas, e para a comunidade, obviamente, né? Fala também do seu estudo, né? Fazendo mestrado na Sim, Universidade sim. Federal. Começar falando aí primeiro do teu perfil, aí, Primeiro eu vou, da tua formação. como indígena terena, né, de sangue,
cumprimentar todos os ouvintes, né? Uma satisfação estar aqui com vocês, né? Celito, Espíndola, Gilson e Daniel, né? Alegria estar sempre aqui na Rede Educativa. Kelly Venturini. Kelly Venturini, né? Kelly. Prazer receber você aqui, meu amigo. Cumprimentar todos os ouvintes de vocês na língua terena, né? Sim. É a minha língua nativa, sou indígena. Udnatinakeyeye, né? Um bom dia a todos que nos ouvem aí. Bom, eu sou o Maicon Alves, agora costumo dizer assim, Maicon Terena, né? Que eu sou indígena. Estou aí como bolsista, coordenador geral desse programa renomado, que cada vez cresce, né? O programa Cidadania Viva, né? Uma lei, né, estadual. Eu comecei como bolsista, né? Monitor social, depois em 2021. Depois, com a mudança, fui convidado também a ser coordenador geral do programa Cidadania Viva. Eu, particularmente, senti muito feliz porque nós, quanto indígena, deu a oportunidade de soar a nossa voz ainda mais, né? Tirar algumas questões de estereótipo, né? De conhecer mais pessoas que não conheciam da minha cultura, né? Passar informações. Então, o programa Cidadania Viva contribuiu muito nessa questão de olhares para indígenas, né? Principalmente nós, quanto terenos, tirar essa desmistificação de generalização de culturas, né? Quando a partir do momento que a gente tem a roda de conversa, que é um dos pilares que a gente trabalha, né, no Cidadania Viva, esse diálogo em roda de conversa, deu a oportunidade de me contribuir e passar algumas informações a respeito da minha cultura quanto terena, né? O programa Cidadania Viva, ele é um programa que contribuiu muito comigo, né? Tanto quanto no meu estudo no momento. Eu sou graduado em letras, né? E tenho pós-graduação em metodologia de ensino também. E atualmente, aí, nesse ano, se tudo abençoar, estou aí terminando o meu mestrado, né, em linguística. Mas com o decorrer do tempo conheci o programa, e conheci também a educomunicação, né, na qual eu não tinha conhecimento, né? Eu sou da área da linguística, mas me apaixonei. Tanto é que agora estou também no curso da ABB Educom, que busquei me aperfeiçoar mais e entender mais como é a educomunicação, né? Esse protagonismo, né? Não só eu quanto indígena, mas quanto negro, né? LGBT e todas as pessoas que estão envolvidas em uma comunidade, uma sociedade, né? Porque o nosso Brasil, quanto é plural, né? De diversidade, a gente sempre enfatiza que a educomunicação ela tem que ser vista com outro olhar, de potencializar essas práticas educomunicativas para que nós, quanto seres humanos, podemos, né? Ou possamos ter um olhar mais de empatia e de afeto para com o outro, independente de cultura, o jeito, gênero, né? E de, enfim, diversidade cultural que a gente tem. E o programa contribuiu muito com a minha questão de estudo, né? Questão do diálogo, da comunicação, né? Então ele tem muito a contribuir. Além de ele contribuir na minha prática de cidadania quanto indígena, ele deu a oportunidade de mim também adentrar em outros ambientes que não era da minha ossada. Por exemplo, eu já fui coordenador, eu converso sempre com a Lígia, já fui coordenador na escola indígena, eu sou da base, eu sou da aldeia. Estou aqui há 2 anos e poucos meses aqui em Campo Grande, né? Quando eu vim pro programa, fiquei sabendo do programa, fiz o edital, passei. Aí eu comecei a me integrar mesmo, me aproximar e dedicar com paixão ao programa, de fato, que quando é importante. E lá na minha comunidade, quando eu era coordenador, a gente trabalha só com indígenas, né? Professores, alunos indígenas. Formação de professores indígenas também, né? Isso também, Sim. Formação. E assim, é um ambiente diferente, né? Sim. A gente costuma dizer que nós já indígenas... tem o Cine, já tem outras instituições Sim, envolvidas, com né? certeza. Até na questão de comportamento, né? Sim. Então, você chegar num programa, ser um coordenador, bolsista coordenador geral, e se deparar com uma diversidade de jeito, de costume, de jeito diferente de ser, de pessoas, né? Eu costumo dizer de Purutui, que se Purutui na língua terena é não indígena, né? Sim. É pessoas não indígenas. Eu falei, então, foi um desafio, né? Foi um desafio para mim, mas eu falei, bom, aqui nós somos seres humanos, aqui a gente tá para aprender. Então eu passei a me dedicar, a querer conversar. Eu gosto muito de conversar, os meninos sabem, né? Gosto de esse olho a olho, né? Sim. Acima de tudo. Então, que da cultura indígena, sim, né? Sim, com certeza. De roda de conversa, reunir todo mundo e conversar, né? Principalmente nesse frio agora, costumar ouvir o meu Sem avô. dúvida, é maravilhoso, né, cara? Roda de Isso conversa aí com uma batatinha ali, né? Um chile com penotia, batata assada, né? Acho que nós, os brancos, tem muito que aprender com isso aí. Então o programa tem muito contribuído comigo, principalmente quanto pessoa,
E eu, nesse pouco conhecimento, eu aprendo também muito com os meninos. Eu falei que a gente é dinâmico o processo de aprendizagem, né? E a gente está aí em nossas ações, pautado nos 4 pilares, que são o Voz Cidadã, Pôs para a Cidadania, né? E o Rota Cidadã e o Prosa Cidadã, que são alicerces das nossas dinâmicas e das nossas ações, né? E as práticas educomunicativas. Quem tiver interesse de conhecer mais sobre os 4 pilares, entra lá na nossa rede social, @Cidadania Viva, porque a gente tem muitas ações e atividades educomunicativas lá e apresentando em cima desses pilares. Muito bom. Nós falamos aqui com o Michael Alves, né, que é o coordenador da etnia terena aqui. A gente é só um programa de rádio, a gente não tem como verticalizar, não tem tempo suficiente para verticalizar isso, se aprofundar mais, mas fica o toque do Michael, né? Entra lá na rede do programa, né? Cidadania Viva MS. Cidadania Viva MS, não é isso? Vamos falar agora com a Sara Arinos, que é a monitora social do programa, do projeto. E esses relatos aqui do Michael me colocaram uma questão, que eu acho que é uma questão bacana para a gente conversar aqui. Tendo em vista que hoje em dia, Sara, qualquer pessoa tem um celular, produz conteúdo e a gente vive num mundo de fake news e tudo mais, como é que se dá essa questão da produção de conteúdos do programa aí, no caso aí vocês que estão inseridos aí no bojo do programa como bolsistas, existe uma orientação nesse sentido? Que tipo de conteúdo vocês produzem e por que canais vocês dão vazão aos conteúdos que porventura sejam construídos e quais são os critérios e a responsabilidade da produção desses conteúdos aí? Olá, gente. Meu nome, como foi apresentado, é Sara Arinos. E excelente pergunta. Inclusive, antes de iniciar, eu gostaria de externar a minha admiração. Eu tô aqui nervosa porque eu sou fã do Senhor do Celito. Muito Inclusive, obrigado, meu Abril amor. é uma das minhas músicas do coração. Um prazer ter você E aqui. Espelho também é uma das músicas que eu aprecio muito. Inclusive, o quanto eu sou grata ao programa Cidadania Viva por estar viabilizando esse momento, até mesmo de estar conhecendo ícones da música sul-mato-grossense. Muito obrigada, viu, gente? Prazer estar te conhecendo. E eu queria dizer aqui de público também como você é bonita. Ah, obrigada. É linda, né? Quem está nas mídias sociais aí vai... Olha só que sorriso maravilhoso. Muito legal a gente poder te receber aqui, viu, Sara? Você que tem o nome da minha filha, né? Olha que maravilha. de uma das minhas Um filhas, abraço para né? ela também. É. Então, falando sobre essa responsabilidade, é muito interessante, porque é uma das coisas que a Liz, inclusive, nos orienta sempre. Chega um pouquinho mais perto do microfone, Sara. Você quer ter a vozinha baixinha? Isso, fala bem colado, por favor. Aí, agora foi? Foi. E é interessante que a Liz, inclusive, nos orienta, ela passa diretrizes pra gente, assim como o nosso coordenador também, acerca da nossa responsabilidade do que a gente está produzindo. A Caminho mesmo, ela tá dando algumas orientações, até acerca da legenda, como a gente coloca nas mídias, né, como o Instagram. Então tem toda uma preocupação para passar uma mensagem, de fato, comprometida e com seriedade, porque isso gera credibilidade das pessoas que estão nos acompanhando. E a gente tem um público diverso, né, Lisa? Inclusive, a gente até gosta, inclusive, de estimular as pessoas a compreender que a cidadania é um comprometimento de todo cidadão de forma mais expressiva, seja por meio da música, seja por meio até mesmo de um podcast, que é um dos meios também que a gente tem, o blog. Então, até participações acerca de coberturas educomunicativas que a gente faz quando tem alguma ação externa, a gente sempre fica atenta a esses detalhes das direcionamentos, né, que a Lisa faz, o nosso coordenador também. É tipo uma reunião de pauta. Sim, a gente sempre tem. E quem nos acompanha no Instagram vê que direto a gente tem reuniões para ser alinhado todos esses detalhes. Que bacana, muito legal. Então tem uma produção já significativa, extensa, e isso é disponibilizado no Instagram do programa. Inclusive, amanhã... E depois roda, né? Porque no WhatsApp roda tudo agora, né? Sim. Acabou aquele negócio, né, Gilson, Daniel e Kelly? Roda, né?
Agora você bota o vídeo lá e roda mesmo, né? Não tem mais essa. Exatamente. E quando a gente não coloca no Insta, de alguma forma a gente coloca no canal. A gente tem um canal também, a gente até vai ter agora um projeto, né, que o Kelvin... Pro Insta vocês fazem tudo dentro do modelinho, tem que ser quadradinho. Tem todo um parâmetro 50 por 50, não é isso? Tá bom, muito legal, Sara, que ótimo. Bom, a gente vai fechar então este segundo bloco do nosso programa com mais uma canção. E no terceiro bloco a gente volta já conversando com o Kelvin Cortes, que é o coordenador regional do programa, né? Conversando com ele e depois arrematando o nosso programa aqui com a professora Lise Rodrigues, jornalista e professora Lise Rodrigues, esta mulher incrível que está encabeçando esse projeto maravilhoso, né? Mestre e doutor em políticas públicas em educomunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, né? A ECA USP, tá bom? Quem escolheu essa canção que a gente vai tocar agora aqui? O Carro e a Faculdade. Eu, Pode comentar. Michael, comenta a música. Quando a Lisa solicitou pra pedir uma música, de primeiro eu já conheci essa. Porque ela fala de um pai, né? Que é trabalhador rural, que para ver seu filho formado, para ver seu filho não ter a mão calejada, né? Para ser doutor, ele passou por diversas façanhas, dificuldades da vida, né? Ele parou e trabalhou como peão carreiro, né? Trabalhando na estrada de boi. E eu escolhi isso como dedicação a todos aí os pais que se dedicam para uma vida melhor para os filhos, né? Trabalhando, né? Se comprometendo com a educação dos filhos. Muito bacana. É uma letra fundamental. Eu sou muito raiz, eu falei para ele, eu sou muito raiz. Eu gosto de ouvir música raiz. Então você é igual eu, o Gilson Rockenbach, nós não somos Nutella. Nós somos raiz, né, Lisa? É verdade. Vamos curtir essa canção, depois um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade. E a gente retorna para o último bloco do nosso programa de hoje. Segura aí, rapidinho a gente já volta. Maicon, você vai falar pra gente agora aqui, que agora a gente está só na rede social. Fala sobre os principais desafios que você encontrou enquanto indígena. Dentro do programa. Dentro do programa, na sua vida, de Na minha princípio, vida. quando você começou. E principalmente, eu queria que você contasse pra gente em que momento você viu que a educação era a chave para tudo que você queria conquistar. Na verdade, assim, eu sou de uma família que sempre manteve a humildade e respeito acima de tudo, depende das pessoas, né? Então, meu pai, eu acabei de comentar aqui, a gente tem sempre esse diálogo, né? Eu ouvi história do meu avô, ouvi história do meu pai, de uma roda de conversa na beira do fogo, né? Comendo uma batata frita. Então, sempre eu dou valor a essa conversa com os mais experientes, né? Com os mais idosos. E eles sempre comentavam comigo, a gente não quer que vocês cresçam como a gente, passando aquela dificuldade. O único caminho que tem é vocês terem a oportunidade de estudar, né? Coisa que a gente não teve quando era da sua idade, né? Fácil não vai ser, né? Quando a gente quer, vai ter muita barreira, muita luta, né? Muitas coisas que mais pessoas para te criticar. Você ouviu muito não? Mas é uma grande mentira, porque essa é uma verdade eterna. E quando né? eu entrei na faculdade, pela educação. a gente começou vindo em ônibus, e a gente saía toda vez às 2h30, 3 horas de casa para chegar às 6h30, chegar a tempo na faculdade, né? Estudei aqui na UCDB e no primeiro momento era muito, você lidar com outras pessoas era muito ruim, né? Eu quanto indígena, o indígena sempre teve aquela aparência acanhada, né? Aí eu queria quebrar aquele olhar, queria ser mais comunicativa, para tirar aqueles estereótipos e falar que indígena terreno não é assim, que indígena guarani não é assim, né? Cada um com suas peculiaridades, claro. Aí quando eu entrei na faculdade, principalmente na hora de apresentações, muitos não queriam, né, apresentar. Aí eu falei, tá, tudo bem, ninguém me conhece, é primeiro semestre. Mas a partir do momento que eu mostrei o meu trabalho, comecei a conversar, comecei a mostrar que indígena podia estar a qualquer lugar e onde ele quiser, aquele olhar para comigo mudou, né? Opa,
ele pode muito contribuir com a gente. Ou talvez teve pessoas que falaram assim, nossa, eu pensava que era totalmente diferente a sua escultura. Que você não tinha capacidade. Não, eu falei, totalmente diferente. Não é assim. Você precisa conhecer para depois julgar. Eu sou indígena, sou terreno, né? Então, isso foi pelo menos na minha sala ali, eu acredito que foi uma quebra de olhares para com os indígenas. Tanto é que comecei em 2013, tinha minha própria colega perguntando se a gente ainda morava em casinha de oca, né? E isso, eu não vou negar, talvez o livro didático que a gente tem hoje contribui para esses olhares negativos e olhares eurocêntricos que eles têm. Falei, não, gente não, como eu tô aqui, ó. Lá, a aldeia... Tá, você falou do conflito de quando você sai da aldeia e vem pra cá. E como que é o conflito de quando você volta pra lá cheio de informação? O que você sentiu? No sentido de ir pra cidade e voltar com outro olhar pra comunidade. Muito grande. Muito grande. Porque em alguns pontos você tem que adaptar, né? Alguns pontos na nossa comunidade... Porque você tem todo um respeito à sua cultura, sim, tenho muito mas respeito. você tem conhecimento. Sim. Eu não vou passar por cima também do meu cacique e da minha família para colocar algo. Gente, eu posso dar sugestões nisso. Será que dá? Eu não vou chegar lá também, só porque eu fui na faculdade, acrescentei no conhecimento, chegar impondo. Isso não é do meu perfil, não é do perfil do nosso indígena. Eu primeiramente converso com a liderança, converso com o cacique, converso com meus pais, para ver se dá contribuição para a comunidade, sem deixar de lado a valorização cultural. E como você foi recebido nos muito primeiros? Bem, muito bem. Lá na comunidade, muito bem. Porque, assim, eles acreditam muito no nosso, quanto juventude, né? Buscar melhorias. Mas sem deixar de lado a nossa cultura, a nossa valorização, né? Principalmente o homem essa questão... branco não entende muito bem o que é cosmologia. Não né? entende essa cosmologia. Então, principalmente em parte burocrática, né? É questão de documentações, né? Mais formais, como lidar. Eu posso sugerir isso? Posso. Então, a gente contribui nesse sentido. Hoje, a gente tem doutores da comunidade, tem mestres, né? E na minha comunidade, eu quero ser o primeiro, né? Eu sou da comunidade Nova Buriti, lá de Dois Irmãos do Buriti, né? Quantos são os jovens, mais ou menos, que você tem lá? Com quem você convive? São muitos, hein? São muitos. A comunidade Nova Buriti, ela começou com 60 famílias em 2012. É recente. Hoje, recente. Ela é oriunda da aldeia Buriti, né? Questão de retomada dessa questão. Aí, hoje ela está aproximadamente 106 famílias para cima, né? Então, cada grupo agora você baseia. Eu sou de uma família que tem 5 pessoas. 2 são jovens. Agora se baseia em 2 cada família, 60 e pouco jovens. Obrigada. Vai nesse sentido. Estamos de volta ao vivo aqui. Você que está aí na Rede E, estava curtindo aqui a conversa da Kelly Venturini com o Michael Alves, né? E ele contando as suas experiências como acadêmico, né? Em universidades brasileiras, e em contraposição aos saberes e a cosmologia indígena, que é de uma riqueza absurda, né? Que a gente tem que respeitar sobremaneira. A gente está conversando aqui sobre o projeto Cidadania Viva, que é um programa vinculado à CETESC, Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul. Estamos recebendo a professora Lisa Rodrigues, que é a coordenadora do programa, e os bolsistas do programa, o Michael Alves, que é de etnia terena, Kelvin Cortes, que é o coordenador regional, e a Sara Arinos, monitora social. A gente já conversou bastante com o Michael e com a Sara. Vamos conversar agora com o Kelvin, abrindo este bloco, né, Lisa? O Kelvin, você é o coordenador regional, fala um pouco do programa. São 71 bolsistas, né? E as tuas impressões sobre a importância, a relevância desse programa, as ações desempenhadas e o teu olhar particular sobre o impacto de um programa como esse na vida de jovens como vocês, né? Jovens acadêmicos e em termos de perspectiva de futuro, o que vem acrescentar no crescimento profissional, emocional e pessoal de cada um, né,
Kelvin. É isso. Meu nome é Kelvin, né? Queria dar um bom dia, uma boa tarde aqui para todo mundo que está acompanhando, o pessoal aqui que está me entrevistando aqui. Então, o programa Cidadania Viva tem agora, né, cerca de 33 bolsistas, se eu não me engano. Eu fico responsável por 4. Eu tenho essa minha responsabilidade, esses 4 bolsistas, uma supervisora e 2 monitores ali. A gente totaliza os 4. E assim, o programa Cidadania Viva, no começo, ele era muito cru, né? No começo, assim, eu comecei como bolsista monitor, e desempenhei as funções, assim, relevantes a isso. E assim, conforme foi passando o tempo, a gente vai aprendendo, né? A gente foi tendo formações diferenciadas, tanto com o Instagram, como que a gente edita vídeo e tudo mais, que é uma das coisas que eu mais faço no programa, né? E a gente edita muito vídeo. Lembrando que o viés do programa é a educomunicação. Isso, é educomunicação pelas nossas... A gente vaza pelas nossas mídias, né? A gente tem YouTube, tem Spotify, tem Instagram, tem TikTok, tem o blog. Então, assim, tudo que a gente está podendo soltar, a gente solta nesses lugares. Vocês é que alimentam todas essas plataformas. Exatamente, são os bolsistas. E aí vai do bolsista também, né? O bolsista às vezes tem uma facilidade maior em escrever, vai lá, escreve pro blog, eles têm sempre um tema pertinente ali, né? Que o bolsista vai soltando. Gosta de fazer vídeos mais longos, coloca lá no YouTube. Ou se você gosta de fazer o padrãozinho do Instagram, a gente vai lá e coloca tudo no Instagram. É isso que a gente faz assim no nosso dia a dia, né? A gente está sempre tentando trazer alguma informação relevante ali no nosso Instagram. Estamos sempre aí fazendo esse tipo de produção. Vamos desembrulhar um pouquinho mais esse pacote, o Kelvin, em relação aos bolsistas. Quais são, digamos assim, as responsabilidades, os deveres e responsabilidades dos bolsistas enquanto estiverem vinculados ao programa? E o que vocês recebem em troca? O programa oferece também uma bolsa financeira, existe uma ajuda de custo. A gente precisa abrir isso e esclarecer, porque é um investimento muito importante que o governo de Mato Grosso do Sul vem fazendo na área, né, especialmente nessa questão do jovem, né, Lisa? A gente tem o programa de estágio supervisionado do próprio governo, né? E tem esses programas e eles têm recursos, disponibilizam recursos para ajuda de custo e recursos para esses meninos, né, Liz? Isso é muito importante. Muito. Na verdade, assim, são jovens que recebem cada um. E a gente tem que aplaudir muito o governo de Mato Grosso do Sul, né? Sim, e inovador. Sim. Porque, assim, como sou da área de políticas públicas e educomunicação no Brasil, eu posso afirmar que o ilidetismo, né, a coisa inédita de Mato Grosso do Sul, nesse tipo de política, é porque está trabalhando com as pautas da cultura e cidadania, além da educação, né? Então, todos os outros estados e municípios do país trabalham muito voltado na escola, na educação. O primeiro estado a fazer isso é Mato Grosso do Sul, tanto que na semana passada o nosso programa foi apresentado para o Ministério da Cultura, citado, porque a gente trabalha a expressão comunicativa pelas artes. Nós consideramos a música, a gente pode trabalhar a comunicação com a música, com as artes visuais, com a dança, com o teatro, e esse pilar foi destacado no Ministério da Cultura. Há 3 semanas atrás, foi o Ministério da Educação, que ouviu um bolsista indígena nosso, o MEC ouviu, porque ele queria entender que programa que é esse, que está conseguindo trabalhar de uma forma tão diversificada as várias cidadanias fora da escola, né? Então isso que está chamando bastante atenção. Fora a Unesco, né? Nossa grande parceira, que está aí junto conosco super também. Parceira, que a gente não falou ainda, né? Eu queria que você sublinhasse aí essa questão com a Unesco, que eu acho que é muito importante, né? Sim, a Unesco nos procurou em 6 meses do programa. Foi algo assim, porque queria entender como que o programa trabalha a arte, cultura, cidadania fora da escola, né? Na educação não formal, né? Um outro tipo de educação. E aí ela inclusive com depoimentos, né, de bolsistas, sim, né, sim. Que essa Maria Heder, isso mesmo? Isso, Heder, Maria Heder, que é da nossa área já de São Paulo, sim. da USP, né, de apresentou alguns bolsistas no programa lá na Unesco, né, isso, e tudo mais, ela com depoimentos, apresentou, né, um com relatos, bolsista né? nosso foi escolhido para representar a América Latina e Caribe, falando inglês. Não é pouca coisa não, para um programa tão novo assim, né? Isso a gente tinha 6 meses, sim, hoje nós estamos 1 ano e 4
4 meses. Impressionante. Né? Fazendo fora da escola, né? Fora da escola. Depois a Unesco testou com eles um programa que é Educação para a Cidadania Global, exclusivo que Cidadania Viva fez, para depois ainda a gente vai ter um diálogo com a Unesco para ver o parecer desse grupo do Cidadania Viva. Muito bom, Acho Lisa. que isso é um Trabalho grande avanço, maravilhoso, né? que você Eu sou apaixonada, né, está por isso. realizando. Não, com certeza, tá, seus olhos estão brilhando. Ô, Kelvin, fala, só para complementar essa questão que a gente está falando, do que o projeto prevê, o programa prevê para vocês. Então, agora... Inclusive em perspectivas futuras, porque eu acho que isso acrescenta demais para vocês. Com certeza. Futuramente como profissionais, né? Com certeza, a gente trabalha tanto assim... Daqui a pouco está trabalhando numa emissora de rádio, exato, numa eu sempre televisão, penso numa plataforma, nisso, não é isso? Sabe, professor, não tem ninguém da comunicação. Todos são engenheiros, mecânica, física, letras, direito, enfermagem, medicina. E eu posso dizer que eu tenho muitos comunicadores melhor que muitos comunicadores que a gente tem por aí. Aí, Kelvin, já recebeu um baita do elogio da coordenadora. A Lisa tá sempre elogiando a gente, ela cobra, mas elogia também, ela é mesmo mentira, né? É sempre tem que cobrar, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Principalmente pela gente não ser da comunicação, às vezes a gente precisa de uns toquezinhos ali que às vezes acaba deixando passar. Mas assim, perspectivas futuras, com certeza acrescenta no currículo, né? Você tá ali num programa do Estado, né? É muito grande, você tem ali no seu currículo que você participou por 2 anos de um programa muito assim. Muito importante. É muito importante. E agora, de perspectivas futuras assim, pro programa mesmo, a gente vai estar lançando agora, assim, no decorrer desses meses, o Cultura Preta, que a Lisa veio me solicitar um material, porque estava precisando de um material assim voltado para a comunidade, né? Para essa minoria que é tão subvalorizada. Minoria que é maioria, a ironia maioria do Brasil, total, né? E absoluta. É só o Brasil mesmo, né? O Brasil é uma ironia, contradição. Né? E tem relação com a Fundação Brasil e suas contradições. Exatamente. Diga aí, Kelvin. Então, o Cultura Preta ele vai ter como um objetivo assim de trazer para a população, tanto a população preta quanto a não preta, tudo que a cultura tem a oferecer. Tanto em música, o esporte, filme, série, a história, muito importante também. É que a gente também pensou assim, a gente não quer falar só sobre o que a gente passou, o que a gente sofreu. É importante, é muito importante, mas a gente quer falar que a gente é mais do que isso. A gente é mais do que a escravização, a gente é mais do que o preconceito, o racismo, a gente é muito mais do que isso. Então a gente está trazendo esse projeto aí justamente para isso, que vai estar aí saindo aí em todos os nossos canais, das formas diferentes. Vão ser os próprios bolsistas negros que vão produzir, vão estar ali à frente, a par de muito tudo. Muito bacana esse projeto. E aí eu estou muito ansioso para. E hoje a gente tem uma referência mundial aí, que é um menino de 22 anos, né, que é uma estrela mundial no futebol aí, que é o Vini Júnior. Que está se comportando de uma maneira absurdamente bacana, né? Não aceita, vai para cima dos caras, não é isso? Não deve isso aceitar. É maravilhoso. E acho que esse tipo de programa vem trazer mais esclarecimento, discutir mais as questões, porque é isso que a gente precisa, né? Formar consciências, discutir todas essas questões e trazer para a sociedade para que a gente construa um amanhã melhor no nosso país, que é tão maravilhoso, e essas coisas no Brasil tem que mudar. Tá na hora de mudar, né, Lisa? Com certeza. E eles têm, assim, contatos. Nós temos jovens com deficiências no mesmo grupo. Nós temos aí, né, o Davi, a Daiane, o Caio Romero, que já são comunicadores natos, falando das suas deficiências, né, incluindo também os LGBTs. Nós temos os indígenas, né, os negros, os pretos aí, depois o Kelvin vai entrar, né, nessa discussão. Não vai entrar, hoje não dá mais. Não, hoje não, ele vai quando ele lançar o projeto, né? Depois a gente volta, né? Com certeza. Bom, eu queria agradecer demais a presença de vocês, viu? Da professora Lisa Rodrigues, dos bolsistas Michael Alves, que é de etnia terena, o Kelvin Cortes, que é o coordenador regional do programa, e a Sara Arinos, que é a monitora social. Agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso programa. Infelizmente a gente vai ficando por aqui. Tá chegando aí o MPB de A a Z com Marta Maria.
toda a beleza, a potência da música brasileira no seu rádio, tá bom? Obrigado, meninos. Obrigado, Lisa. Só tem tempo para fazer um tchau para todo mundo aí. Obrigado, Gilson. Obrigado, Kelly. Obrigado, Rockenbach. Dá um tchauzão aí pra gente aí, Lisa. Muito obrigado aí pela entrevista. Gente, gratidão. Segue nós lá, hein? A gente fecha com Como Devia Estar, música do Capital Inicial escolhida aqui pelos nossos convidados, tá bom? Amanhã a gente tá de volta no mesmo bate-horário, se Deus quiser. Tamo indo embora. Tchau! Olha que eu gosto dele aí. A Lisa tá. Sou de fã-clube. Eles vêm dia 12 de agosto, né? Ah, é, Lisa? Você que escolheu essa canção? Sim, eu sou da Capitaliana Sem Cansar. Essa canção é esperança. Porque a gente acha como devia estar. Então não tá bom, tira você da zona de conforto, mas traz esperança que vai melhorar. É isso aí. Legal, fechamos? Muito bacana, seus convidados. Tem que fazer uma segunda rodada, hein? Vamos fazer uma segunda rodada, né, Kelly? Porque são temas muito importantes para a sociedade, né? É verdade. Tem muito a contribuir. Qualquer um Sim, deles gente, aqui dá um programa inteiro, né? Questões, né, Kelly? Muito. Discutir com a sociedade essas questões. Muito bacana a pauta. Parabéns pra vocês, um abraço. Agradecer a galera aí, né? Tudo que veio aí, agradecer Ah, é o pessoal verdade. que entrou aí, que Muita tá nos gente ao assistindo, vivo. Ó, Simão Gandhi. E nem deu tempo. Nossa Senhora, muita gente, hein, cara? Não vou falar todo mundo, não. Nem deu Dá um- tempo da gente agradecer É verdade. hoje. Tamanho era assim O conteúdo. O conteúdo muito legal. Muito obrigado, viu, gente, por vocês que nos prestigiam. Isso aí. Todo programa assim aqui, vocês nos prestigiando. Realmente é muito importante que vocês continuem nos prestigiar, porque é show de bola a gente saber que o que a gente está fazendo tá ressonando, né? Tem uma importância, né? Tá atingindo as pessoas. Obrigado mesmo de coração. Daniel, Oi. estamos no Spotify? Estamos no Spotify. É Qualquer só programa esperar pode depois do encontrar programa. lá? Todos os programas estão lá. Busca fácil? É só procurar lá por Rede EMS e vai estar lá o cadeiro do DJ. Legal. Beleza? Um abraço, gente. perde Tchau, nada. tchau, Não tchau. perde nada. Vamos tirar uma foto? Vamos. Com certeza.